Estamos chegando com mais um episódio do Pode Prosear. Como é que você tá? Eu tô bem. Esse Rapaz- negócio não é na minha frente. Deixa eu Tá. baixar só um pouco. Não, fica tranquilo, você tá aparecendo aqui. Tamo aí, Você tamo tá aí. lindo. Curando o Covid. Você teve Covid? Tive. Ah, Tive mas já Covid, passou, né? Passou, graças Foi a coisa Deus. leve. Passou, mas deixou. Deixou Nossa, ficar. eu tô ruim da memória. Você aí do Tá outro lado tá ruim da tranquilo. memória? Você tá com... Não deu ainda não, né? Não dei amnésia ainda não, mas Não. eu tô achando que vai chegar lá. Vai chegar essa É, hora. diz que depois de 70, 80 tem amnésia, né? É, eu tô com 78, então falta 2 Tá anos. bom, conversa. Bom, no oferecimento de estúdio Nando Oliveira, Oral Sim Implantes, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil, Açougue Vaca Gorda e também Laboratório Central. 45 anos de tradição, qualidade no atendimento quando o assunto são exames. Bom, nosso convidado de hoje para a gente abrir o mês de março, aliás, ele faz parte da história da música, do cenário artístico da nossa região centro-oeste. E do Brasil inteiro, né? Porque eles estão em todos os cantos. Que isso, foi considerado uma das maiores bandas de baile, né, Aí. do Eu acho que Brasil. acho que o pessoal já sabe o que é, eu né? acho que já estão. Se a gente fizer assim, roda a vinheta. Bom, estamos recebendo ele aqui, Sávio Fernati. É a cara do Lex Luthor, né? Quando É você a fala em cara, Sávio, você já lembra exatamente. do Lex Luthor. Não tem jeito de falar Lex Luthor sem falar de Sábio. É. Por isso que muitas vezes quando fala mal de mim também, né? É, sério? Mas Ah, tem gente que ainda fala mal da banda? Ah, quem não, Não é quem não possível, fala, não é gente? possível. Claro que tem. É, tem, Nossa. mas Tem gente que fala bem, tem gente que fala mal, né? Não. Mas por que as pessoas têm essa coisa de A gente sempre tem um falar lema mal? aqui. É o ser humano. A gente tem um Nós- lema aqui no nós podcast humanos. que é o seguinte: se não der um like, É. dá pelo menos o dislike. Ah, Além isso de é bom. mostrar que o cara viu o vídeo, visualizou E ficou com raiva? e ficou com raiva, não gostou, ele tá melhorando o algoritmo, né? Sim, Pra poder sim. aparecer. Então falem mal, mas fale da gente. E importante também, quando a gente escuta uma crítica, a gente quer saber por quê e pode melhorar através dela. Exatamente. Então a gente não tem que fechar os olhos para as coisas Claro. que a gente não gosta. A gente não pode querer escutar só coisa boa também. É, né? porque senão fica sem graça e você não sai do lugar. Mas faz parte do crescimento, né? Sim. As críticas, elas são bem-vindas. Eu costumo dizer o seguinte, desde que não tenha palavrões, né, palavras que possam machucar, qualquer crítica é bem-vinda. E a pessoa tem que saber até fazer crítica também, né? Mas a gente não pode esperar o que a gente faria pelos outros. É. A gente tem que estar ali, deu a cara para bater, a gente tem que receber e a gente tem que ter noção de receber, de recepção dessas informações. Pois é, e agora as redes sociais, né? A Rede gente, já social é- aí E principalmente pessoas igual o Augusto. Eu não tô no meio artístico agora que eu tô me atrevendo. Eu tô aqui de atrevido, viu, gente? Pode entrar, atrever. né, pode atrever. Né? É. Mas assim, pessoa que tá aí, né? Formador de opinião, pessoal do meio artístico igual você, tá há tantos anos, né? No meio artístico. Quando a gente se expõe dessa maneira, é lógico que tem que estar preparado claro. para receber qualquer tipo de revés ali, né? Ou se não, bloqueia os comentários É. e fica livre de Mas eu qualquer acho- feedback. Mas eu acho que a gente tem que encarar mesmo Tem. esses comentários. Sim. Eu, por exemplo, minhas redes sociais ficam abertas. A minha também. E eu tive, na minha vida, eu não sei quanto tempo que eu tenho Instagram, eu acredito que uns 10 anos, desde quando começou? Não sei. Eu tive 3 blocos, eu bloqueei 3 pessoas até hoje. Só. bom, E não só. sei quem é, não abri o perfil Mas para foi ver. por um fato que foi Foi- comentário de ódio. Não foi Ó, comentário, já foi aqui- comentários que não tinha nada a ver com a minha postagem, comentário aleatório, É. ofensivo, que não agregava no meu profissionalismo. Não estão falando aí Então, do para não pegar universo ranço da pessoa, eu nem abri o perfil, eu só 106 mil bloqueei. seguidores hoje, né? 106 Só 3? mil números, só 3 tá. Não, eu tô sendo privilegiado. E rede social tem disso, né? Recentemente aconteceu comigo, eu postei, fiz uma brincadeira com a música da Simone Simaria, que tem a coreografia, que dá Sim. vontade de, né? Morder. E aí eu coloquei um bigode, eu tava com a blusa amarela e comecei o vídeo dando um beijinho assim, né? Do nada, né? E brincando que no sentido, olha que homem lindo, né? E um capu, a jaqueta capuz assim que eu virei. Aí já vieram falar, pô, esse bigode seu aí, cara, você não tá vendo o que aconteceu com o Monarca, não sei o que. Eu falei, mas
Mas o que tem a Mas ver o que tem a ver o bigode bigode com... Não, e o bigode bem maior do que bem o... maior do que o dignismo usava lá, né? usava lá, né? Eu falei, gente, mas e a música? Que em contexto que tem a ver o bigode? Só porque o assunto tem evidência, você agora não pode fazer mais nada. Aí você fez o quê? O que eu fiz o comentário? Eu falei, não, eu só queria saber o seguinte, a partir de agora, todo ano de bigode vai ter que rapar. Porque... Aí ela tirou o comentário, não. E a gente é acostumado a responder e prestar atenção nos negativos. Porque um monte de eu te amo, a gente não responde. É verdade. É O verdade. lindo a gente não responde. Eu vou do coraçãozinho. Então, mas assim, de prestar atenção, de ficar com aquele negócio dentro do coração. Eu estando com mais tempo, eu respondo. Você responde assim? Eu respondo sempre com emoji. Principalmente direct. Agora... É porque também é muito comentar, né, sabe? 106 mil seguidores. Suponhamos que 10% dos seus seguidores mandam um comentário, estão ali mais assíduos e tal. Se você responder 10 mil comentários também... Assim, não chega a esse tanto, mas assim, eu acredito que a gente, o ser humano, a gente é frágil. E a gente dá valor mais, a gente presta mais atenção na coisa que a gente não gosta. Negativa, né? Do que o que vem de carinho, de amor, de empatia ali. E a gente é assim, isso aí não vai mudar. Mas não pode fugir do debate. Eu não fugi do debate com a seguidora, mas assim, depois ela tirou o comentário e o restante o pessoal rindo, dando gargalhada. Que engraçado e tal. E que a ideia era essa, né? Bom, quando eles começam a brigar entre eles. Sim, Deixa lá. Mas aí teve gente que já pegou, assim, no início, o pessoal já foi comentando. Gera alcance assim. Também, né? Gera alcance. Mas a gente tem que estar aberto mesmo, assim, pra... E ter muita tranquilidade, né? Você é uma pessoa calma, né? Demais. É muito calmo mesmo, assim? Nossa, essa paz mesmo? olha a paz que é Não, mas aqui. eu fui aprendendo, é claro, né? Eu tô 30 anos na música e já fui nervoso, já fui ansioso, já fui agitado. Hoje eu sou tranquilo. A experiência, a maturidade, né? Mas eu tô com 51 anos, não tem mais. E fica aquela... Você tá com 51? Tô. A gente não tem mais aquela cabeça de embate. O Augusto tá com 20 e poucos, tá? Não, cara vou fazer 40 agora. Tá com carinha de 72. Então, quando você tiver 50, você me conta. Você vai estar respondendo alguém. Eu não tenho, minha paciência é um pouquinho curta. Eu tenho muita paciência. Eu me considero um cara tranquilo também. Eu sou mais agitado também. Mas essa tranquilidade sua, talvez... Não é questão de passividade. É questão da gente saber reagir àquilo que realmente respirar vale fundo. importa. Vale a pena, entendeu? Sim. O tamanho do problema é o tamanho da importância que você dá para ele. Então, assim, aquilo que não faz diferença, deixa para lá. A gente... Muda o pensamento. O que não tem remédio, remediado está. Pronto, né? Pronto, isso. acabou. Respirar fundo, né? Contar até 10. Eles costumam dizer isso, né? Mas às vezes não dá para contar nem 5. Não. Tem que contar. Você já sai na voadora. Mas essa paciência sua, talvez essa tranquilidade, mas a gente percebe que dentro do trabalho do Lex Luthor, de todas as bandas envolvidas dentro do núcleo, né, de vocês, talvez a perfeição é algo que você busca, né? Sim. A perfeição da apresentação. Eu acredito que quem é perfeccionista sofre. Eu então não sou perfeccionista. Mas você busca a excelência do trabalho. Ou eu já fui e não sou mais, porque eu sofrer, não sofro mais com falhas que eu sofri antes. E hoje eu trabalho com pessoas mais maduras profissionalmente. Eu não peguei escola, eu não estou pegando ninguém que é precisando zerado para poder... Eu sempre já peguei pessoas no mercado, né? Ou pessoas que já estão lá comigo há mais tempo. Então você não tem que ensinar, você não está podendo pegar aquela coisa de tentar lapidar, né? Só se for um talento um diamante bruto mesmo. Porque senão eu acho que já não está não faz sentido mais. Para mim não. Não dá tempo. Né? É questão de tempo mesmo. Aí quando eu lapidar daqui 4 anos já passou o time. Nós tivemos um cara na música aí, né? Que deixou a gente, esse o rei do pop lá, o Michael Jackson, que ele era extremamente perfeccionista, né? Sofri muito. Um passo... além do que estava na coreografia ali, às vezes um desequilíbrio. E coreografia é algo que é forte no Lex Luthor, né? Lex Luthor, a fama do Lex Luthor veio através das coreografias. A performance, né? Foi uma época que a gente não tinha concorrência e ninguém fazia isso aqui no Brasil. Era a época do Backstreet Boys, era a época do NSYNC, da Britney, quando ela está começando. E eu fui 2000. Um pouquinho antes. Nós começamos em 93. Então era Snap, Corona... Era Hadaway, DJ Bobo, era Ace of Base, era só coisa, era muito legal. Technotronics. Então era uma época de eletrônicos. Então a gente pegou nessa época. Então aqui no Brasil raiz, ninguém fazia. O eletrônico raiz. Aí depois foi se mudando o mercado e a gente foi se adaptando. E eu cheguei nos shows dessas bandas lá nos Estados Unidos sem conhecê-los, em trio elétrico.
lá em Nova York. E eu falei assim, mas que legal. Eu comprei fita cassete deles, né? Trouxe. Depois de uns 4 meses, eles estouraram aqui no Brasil, nas rádios. E nisso você já estava mexendo com a música já? Já, isso foi em 98. Aham. Só Já que eu- tinha. Começou a lançar aqui. eles já aí começou existiam a ter, lá, assim, mais não aqui. comercial, né? Tá, mas eu falo assim, você na música já estava já, atuando já. desde Eu 93. acho que foi quando Já começou com o Lex Luthor? Começou como Lex Luthor. a Jovem Pan começou a lançar, né, as 7 melhores. Jovem Nossa, Pan, minha barriga esfriava para poder chegar ali Chegou no, o CD? no Marcelo's Discos. Marcelo Dias, Pra comprar. tinha o Caçula Sim, também. sim, era Caçula muito bom. vendia eu trabalhei na O Caçula. vinil, o vinil, quem né? Não sabe, eu trabalhei na Caçula Dias na época dos Mamonas, essa época aí, 93. Caçula era do 94. Roberto? Era do Roberto e do seu Daci, Daci Oliveira Quadros, gente Ah, finíssima. que legal. Eu trabalhei lá com ele, eu era pequeno, sou muito Era amigo da adolescente, família né? deles. Sei que eu tinha uns que uns 12 anos. 13, 14 anos. E foi na época dos Mamonas. Aí ele falou assim, perguntou um dia lá, eu sou muito amigo do filho dele, falou assim, o que você tá fazendo? Seu pai falou que você tá ficando à toa aí, que a escola tá de greve, não sei o quê. Vamos trabalhar lá comigo. Tô precisando de alguém pra gravar a fita dos Mamonas. Gravava o dia fita o dia inteirinho. inteiro. Tinha um estúdio, tinha um mezanino lá na loja, ficava lá o dia inteiro gravando fita dos Mamonas. Aí de vez em quando aparecia algumas coisas e ele pedia os discos, eram uns discos, eles não tinha capa. Era um sim. disco pirata na época, e era bolachão mesmo, era o vinil. E ele não tinha capa, e ele vinha com essas músicas eletrônicas. Aí eu comecei a gostar da eletrônica nessa época também, porque vinha os discos, aí eu chegava lá e tinha até um cara que também, ele é do teatro, até colega do pessoal do teatro deve conhecer, o Marcos. Sim. Marcos. E trabalhou comigo também o Sérgio que é da escola de música ali, ó, esqueci o nome dele. Sérgio Castro, Castro. que é professor de Professor vocal de também. vocal e tudo. E eles trabalharam comigo lá. Então, assim, chegava os discos, né? O cara passava lá, o representante, aí a gente ia abrir, ia escutar pra ver, né? Nossa, isso aqui vai sair. Isso aqui Que legal, não... E foi nessa época também. Zero internet, né? Não Zero existia. internet, zero zap, zero telefone, era E a tudo... gente vivia e a gente... E era feliz, né, cara? É igual Era daqui 10 feliz. anos a gente vai falar, nossa, WhatsApp, que coisa mais antiga. Coisa mais antiga, iPhone, ai. Pera aí, deixa eu ligar pro fulano. Alô, beleza? Tipo assim, né? Tipo chip, né? Aqui é o... E tudo que, e tudo, O Elon Musk tem gente que fala tudo que o homem consegue imaginar, ele consegue criar. consegue então, criar. Exatamente. a gente não pode pode ser colocar o caminho, né? barreira. Eu Mas acho, então eu a não coloco dúvida, trajetória não. do Lex Luthor vem desde essa época aí. É, Desde essa época você já tinha... A história certinha é porque meu irmão morava em Portugal e ele estava passando muita dificuldade financeira lá. Ele tocava em barzinho. Sei. Aí eles roubaram o violão dele numa noite e ele não teve mais dinheiro para comprar o violão. Aí ele quis voltar. Aí antes dele voltar, ele perguntou se eu convidei ele para montar uma banda de eletrônico. Aí eu falei assim, sim, então montamos. Aí chegou, a gente ensaiou, aí ficou naquela negócio de fazer o lambi-lambi para o cartaz, né? E tinha um nome, não tinha um nome ainda. Aí meu irmão veio com as ideias dele lá da Europa e falou assim, pode ser Hit the Balls. Aí eu falei assim, não, Hit the Balls. Hit the Balls. Hit the Balls. Aí eu falei assim, mas ele não vai tocar numa quermesse? Não tem jeito, vai tocar numa música de Tipo um negócio, uma formatura. tipo o Kick Your Ass, né? Como que a gente faz? Aí ele falou assim, então sugere o quê? Eu fui dormir, aí eu acordei com a Liga da Justiça na televisão, acho que a TV Globinho, não sei o que era na época. Aí eu falei, gente... TV Colosso, não? TV Colosso. Não, muito. O TV Colosso eu já era velho, já. Era o Lex Luthor, o inimigo que saiu do pântano, sabe? Tá. Da Liga da Justiça mesmo, desenho animado. Desenho animado. Aí eu escutei Lex Luthor, falei, gente, esse cara é inteligente, tem uma roupa bonita, só aparece quando precisa. Aí eu cheguei nele. É um vilão bacana, né? Quase um anti-herói. Um vilão inteligente. Aí eu falei com o meu irmão, ele aceitou na hora, ele já mesmo desenhou a logomarca, passou pro Grilo, o Grilo passou pro lado profissional e ficou Lex Luthor. No início foi uma batalha, porque ninguém sabia o que era Lex Luthor. Não tinha essas séries, não tinha... O Superman não tinha... Era quem tinha o costume de revista e quadrinho, né? Sim. Ou criança. Criança. E adulto não tá preocupado com isso às vezes, e né? tinha também a questão de limitações de equipamento também, né, sabe? Porque antigamente, assim, eu lembro que 98, 99, começou a surgir aquelas bandas, pessoal mais da periferia, porque começou a abrir o mercado, né? O pessoal começou a importar com preço melhor. Sim. Aí surgiu o Rapa, surgiu
o Charlie Brown Jr., que era o pessoal, assim, A Zona Leste. Zona Leste e Zona Norte, né, galera? O pessoal da Zona Norte, que por quê? Porque, às vezes, antes disso, era limitado pelo preço dos equipamentos, né? Hoje você tem mais acesso. Hoje né? tem então, dessas... assim, você consegue tudo, você né? consegue o que você quiser. Mas a ideia da banda era ser só... Eletrônico. Só eletrônico. Seria na época a gente gostava muito do Colcan, do Eu lembro. Information Society. Information Society. Então era uma forma assim, era uma coisa barata, eletrônica, que a gente não demandava de muita gente, mas o mercado foi mudando. A gente aproveitou o restinho do dance, que durou até 98, assim, e depois entrou o axé, como que a gente... Como é que não faz? Aí a gente mudou, foi Mas colocando aí o da música. banda nesse esquema eletrônico, mas fazendo banda baile mesmo. A ideia era Não, essa, não tocava baile. não era fazia, baile? não. Olha pra você ver. A gente foi fazer baile em 97, a gente começou Quase a fazer... no final da década mesmo, Isso, 90. porque aí que começou a mudar os estilos. É. Porque a gente não Pop tocava rock outros voltou a estilos. ganhar uma forcinha. É. Né? E aí- Mas aí você sabe que hoje eu toco muito mais rock do que na época. É. Porque a Mas gente talvez faz seja o pelo Remember, nicho que tá né? Porque produzido aí, né? às vezes faz falta também no cenário. Porque hoje a gente tá muito bombardeado com funk. Não, mas né? é sertanejo, Com né? sertanejo. Na época não Sertanejo, tinha com sertanejo, funk, assim, é só os raizão mesmo. Mas na época, 80 e 90, foi a época do nosso rock, né? E a banda era muito, muito crua. 80 e 90. 80 ela não existia. 90 ela foi começar a fazer outro estilo. 97 para frente. Então a gente perdeu um pouco dessa década. Hoje a gente tem o Remember, que faz muito sucesso. 80, 90, 2000, de rock nacional e internacional, que o povo adora. A gente E vai quando- entrar e nessa quando- série rapidinho aqui, Vamos até lá. porque a gente sabe que teve uma treta aí com o nome da banda, Teve um né? negócio com a... Nós vamos contar. Ele vai contar Pera aqui, pra deixa eu dar um nós. recado aqui, porque a gente precisa Claro. agradecer os nossos parceiros que estão aqui. Olha, Oral Sim Implantes. Meu amigo, é aqui mesmo. É aqui mesmo, é aqui, estamos aqui. Oral Sim Implantes, a rede de clínicas número 1 no Brasil em implantes dentários. Olha, você tá aí com problema da sua mastigação, autoestima, e a saúde começa pela boca. Então a minha dica é você ir até a Oral Sim Implantes, que fica na Rua Mato Grosso, 1017, no centro de Divinópolis. Augusto, não moro fora, não moro em Divinópolis. Você vai ligar, agendar sua avaliação, a equipe está aqui pronta para te receber. Você de todas as cidades da região centro-oeste pode chegar aqui em Divinópolis, na Oral Sim Implantes, porque lá a doutora Hélena, a doutora Franciele, toda a equipe da Oral Sim está te aguardando para um atendimento, primeiro, humanizado. Né? Sem falar também do profissionalismo e a qualidade do trabalho deles quando o assunto é implantes. Todos os procedimentos são feitos na Oral Sim, mas ela é a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Então você vai ligar, agendar sua avaliação. O número é super fácil, 3112-2000, 3112-2000. Você vai agendar sua avaliação e vai sair com um sorriso diferente, um sorriso para melhorar a sua autoestima e, claro, melhorar a sua saúde, porque a saúde começa pela boca. A sua mastigação perfeita, você... E a qualidade de vida. E qualidade de vida. Então, vai lá. Oral Sim Implantes, Oral Sim Divinópolis, @ Oral Sim Divinópolis no Instagram. Você pode seguir lá e você vai ligar, agendar sua avaliação, 3112-2000, Oral Sim Implantes. Meu amigo, toda vez que eu vejo o Leonardo te convidando para Oral Sim, não tem melhor garoto propaganda, né? Demais. Hã? A gente Conhece o trouxe Leonardo? até ele Já teve fazer filmagem aí pra nós. Já teve a oportunidade de conhecer o Leonardo, sabe? Eu conheço muitos, mas não sei quem Não, é. Não, Leonardo, cantor Leonardo. Não, eu já Você conversei com... Eu trabalhei com o filho dele, né, com o Zé Felipe. Ah, é? Trabalhei com o Zé Felipe, com o Eduardo Costa, mas o Leonardo a gente não teve muita interação, não. A gente ficou em camarim separado, mas todo mundo que trabalha com ele fala muito bem dele. O cara Ele pelas é redes muito- sociais ele se mostra bem, ele né? é... E o filho Eu acho que é aquele jeitão dele ali que ele mostra, é o jeito dele Aí eu mesmo. acredito que seja mesmo. Ele não tem muita firula, não. não tem muita frescura, né? Não. Vamos Ô, dizer. gente, desculpa, eu tô tossindo. Eu tô Vai bebendo saindo, antes. eu vou molhando Vai a tomando a goela aqui. garganta que dá certo. Eu tô saindo do Vou te dar uma Covid, dica tem aqui, uns ó. 20 dias e esse negócio ainda tá perdurando. Você faz assim, ó. Pensei que era coach, que você tava fumando. Não, né, não. Continental, né? Nossa, cigarro, show de cigarro, meu, pelo amor de Deus. Isso aí já foi o tempo, já. Ô, Sam, Na vamos época na época do Lex Luthor lá, final da década de 90, era
Gudangarã. Nossa, é mesmo. Gudangarã de menta, de chocolate. Nossa, era febre mesmo. Outro dia nós fomos na Festa Fantasia aí, tem uns 2 anos, né? Que nós não estamos na idade disso mais. Né? De ficar saindo muito. Toda vez que a gente vai em alguma festa, assim, volta de madrugada, você acorda e fala assim, nunca mais eu faço isso. Aí tinha um pessoal lá fumando, rapaz, mas deu uma nostalgia. Saudade, deu uma nostalgia na hora. Mas, sabe... E a treta do nome? A treta do nome com a DC Comics. Foi uma treta que a gente conseguiu resolver. A DC, a partir de quando a gente apareceu no SBT, fazendo aquele concurso no Astros, que a gente foi para a final, o nome foi muito ventilado, né? Então isso despertou no escritório da DC, que já estava no Brasil, e eles entraram em contato com o nosso jurídico e fizeram uma pressão para a gente resolver, não usar esse nome. Nós entramos com várias ações, nós ficamos muitos meses, a gente teve 7 tentativas de recurso, perdemos todas. Aí a gente foi obrigado a tirar o Luthor do nome, ou pagar uma multa. É a multa que a gente... E aí, se pagasse multa, ia abrir precedente para pagar royalty, para usar o nome? E a gente nem chegou, não que a gente viu o valor da multa, a gente falou assim, não, esse quer que não, a gente vai chamar só ele agora. Foi mais ou menos o que aconteceu com o Jota Quest, né? Que a banda começou como Johnny Quest, para quem não sabe. E o Johnny Quest era um personagem da Hanna-Barbera. Ele começou como Jay Quest. Jay Quest, exatamente. E o Jay Quest era o apelido do Johnny Quest no desenho, né? E teve esse processo com a Hanna-Barbera aí na época, que era o mesmo a mesma coisa. do Fred, dos Flintstones, né? Sim. Dos Jetsons e tal. E, então foi mais ou menos a mesma treta, né, que rolou. Eu não sei se eles chegaram a pagar alguma coisa, a gente não pagou. E quanto que era? 30 milhões. 30 milhões. Aí, nossa, você pensa, uma banda tá... Mas como reverter a situação? Tirar o nome. Nós fizemos um acordo. Eles viram que a gente não tinha condições de pagar, então preferiram fazer amigavelmente. Se fosse com o escritório dos Estados Unidos, a gente não teria essa... Não dava conta. Não, eu não tinha esse acordo. Ah, tá. É porque era o escritório nacional brasileiro, representação deles aqui. Ah, joia. Que não existia antes quando a gente montou. Então a negociação, os acordos e tal foram todos junto o escritório da DC aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Entendi. E você imaginava que poderia, quando você teve a ideia de colocar o nome, você achava que não ia... Nada, a gente não imaginava nada. Eu lembro que quando a gente estava assim, já tocando bastante, sobrava para cada um $100. Né? Na época era dólar. E eu ficava assim, nossa, se sobrar $100 todo show para mim, tá bom. Tá ótimo. Então, assim, E atrapalhou a tirada do Luthor ou do nome? Não. Ninguém, na verdade, o pessoal fala Lex Luthor do mesmo jeito. Fala até hoje. Até hoje. E a gente não corrige, não, porque não é a gente que está fazendo. Vocês não fazem publicidade usando o Lex Luthor. No entanto, nós estamos aqui falando... Nós estamos falando de Lex Luthor. É enraizado em quem já conhece. Quem não conhece, é um nome novo. Mas quem já conhece... Não... Cara, e isso aí você tinha em mente, isso aí de chegar num ponto de falar assim, nossa, Lex Luthor hoje, porque antigamente a gente tinha, né? Hoje eu acho que ainda tem Calistones, tem a RG7, né? Que são bandas de renome, bandas de baile. E você tinha essa noção que um dia ia chegar a ser considerado uma banda de baile aí reconhecida nacionalmente, internacionalmente ou nacionalmente, no cenário nacional? Eu não tinha, eu tinha vontade, mas vontade eu queria ser, mas eu não era uma vontade barrada, assim, uma vontade contida. Porque, velada. Assim, no sentido que, não, estamos progredindo, já tem 4 shows esse mês que vem tem 6, e a gente queria viajar para longe, a gente conseguiu viajar, né? Então, quando foi de repente, depois que a gente pegou um nome, aí ficou normal para nós. Aí você vai acostumando. Vocês passaram pelas fronteiras já? Já, a gente, pouquinho, a gente fez Paraguai, Argentina, só. Mas já é um show. Foram várias vezes, então pra gente foi muito bom. Quais cidades do Paraguai e Argentina? Cidade do Leste mesmo e Argentina mesmo. Argentina em Buenos Aires. Buenos Aires. Só, lá foi uma vez só. E como é que foi a reação do pessoal lá em Buenos Aires, quando viu toda... Vocês foram com toda a estrutura? Não. Como é que foi? Foi com a estrutura que eles já tinham lá, a gente levou mais a nossa parte de figurino e foi o casamento. Então, uma coisa mais contida, tinha muito muçulmano, então a gente tinha que fazer um show mais contido, adaptação das roupas. E como é que chegaram até vocês, esse pessoal? Olha, do Paraguai foi o pessoal do Pioneiro, que tem parente lá. Eles são dono de uma rede de lojas lá
Então, um foi Aí- falando pro aí foi outro. falando. Nós fizemos 4 casamentos e lá. em Buenos Aires? Deve ser, eles devem, eu não lembro porque não foi comigo, foi Ah. um outro empresário, Ah, tá. né, que fechou pra gente. E foi muito bom porque tinha muito brasileiro também. Então a gente não teve que mudar muito o nosso repertório, não. Mas naquele esquema Ah, que da, joia. da performance, Sim, tudo. tudo. E vocês conseguem notar ali do palco, o pessoal fica encantado com tudo que vocês fazem? Conseguimos até hoje. E quem também não tá. É, Quem não tá nem aí. Eu vou falar uma passagem que eu tive com ele aqui. Ele não deve lembrar. Se ele lembrar, vai, assim, vou ficar deixa até eu- lisonjeado. Ah. Mas pode falar aí o que você... É aquilo que você conta, nós começamos aquela aqui, que a gente depois vamos ver conversou se- ali. Vamos Não. ver se você vai lembrar. Tá, na verdade, eu tô batendo na tecla dessa situação da performance, porque o visual, o artístico que acontece ali durante o show é o que marca. Sim. É a característica, né, das bandas do Lex Luthor, né, do grupo, né, de vocês. É porque existem a Gang Lex, A Mr. Lex Mr. Lex e a Lex Luthor. e o Lex Luthor. O Lex. A banda Lex. A banda Lex. Então, isso é uma característica da performance. Os cantores, o back vocal, todo mundo sincronizado. E eu tive uma passagem que eu estava numa festa, fui minha prima em Goiânia, ela fazia parte da comissão de formatura dela. E ela falou, não, o pessoal convidou pra gente acompanhar, então vamos lá. Eu falei, beleza, aí fui junto com eles. Isso em 2011. Chegamos na festa. Cara, na hora que eu cheguei, assim, tava a banda tocando, eu falei assim, isso é o Lex Luthor. E bem distante, eu tava começando a apresentação. Cara, eu falei assim, isso é o pessoal do Lex Luthor, mas não tinha nada identificando lá que era a banda ainda, sabe? Eu falei, isso é o Lex Luthor. Ah, mas foi a conta de eu falar e comentar, mas foi essa banda tocando aí, é lá de Divinópolis. Ó. É o pessoal do Lex Luthor. Aí, como é que chama aquele menino, cantor de vocês, um baixinho, moreninho? Ele lembra muito do... Moreno, baiano. O baiano. Cat. Hã? O Cat, Marquinhos Cat. Marquinhos. Aí na hora que ele fez a performance, a abertura toda, Lex Luthor, eu falei, sabia. É. Cara, mas assim, você Não dá pra identificar. identifica, o visual é isso. É isso mesmo, é isso que vocês sempre buscaram, essa Sim. identidade. E, assim, depois que muitas bandas começaram a seguir a mesma linha que a gente, que é super legal, que novos talentos aparecendo, a gente tentou mudar um pouco. Tentou não, a gente mudou um pouco. Mas a gente sempre quer deixar a nossa marca, porque muitas pessoas vão aos shows e não sabem qual é a banda que é. E a gente fala o tempo todo para a pessoa, depois que curar a ressaca no outro dia, Sabia quem fala, que você não foi no show, a banda, que banda que é? Lex Luthor, ou Gang Lex, ou Mr. Lex. Então, Sabe, mas eu acho engraçado que eu acho que as pessoas gravam muito bem, sabe? Porque nesse dia, depois a gente já estava lá embaixo, no salão, acompanhando, sabe o que eu vi as pessoas? As pessoas paradas assistindo a performance, o show. Vocês conseguem fazer isso. Alguns estão dançando, vão curtindo, mas eu vi uma maioria numa festa de formatura, num baile de formatura, o pessoal assim, ó, vidrado com o que estava acontecendo. Eu acompanhei muito. Não é? Você já percebeu isso? Desde o início, dá para identificar. Não precisa, é igual o Augusto falou, não precisa ter nada identificando lá no palco, nada. Você já olha. Mas você já olha e fala assim, não, isso aí tem assinatura ali do Lex Luthor, tem assinatura do Sávio, com certeza, porque é diferenciado. Eu fui de uma época, eu não sei se você lembra, você participou, lógico, tinha, na sexta-feira, era Divinópolis Clube, com o Chechel, DJ Chechel, e tinha, no sábado, Estrela. Então, quando não era som mecânico lá com o DJ, tinha algum bailezinho, uma festinha com o Lex Luthor. Né? O Lex Luthor, a banda Gênese. Banda Gênese e Lex Luthor. Então, assim, era assim, todo final de semana, né? Todo final de semana, cara. E a galera então, curtiu do assim, mesmo jeito? Lotava. E quando tinha Lex Luthor, era uma coisa assim, você podia ir lá. Terça-feira, começava a vender os convites, porque eu nunca fui sócio do Divinópolis Clube. Eu era sócio atleta no Estrela, que eu nadava lá no Estrela. E lá no Divinópolis Clube tinha que tirar convite. Ficava na fila. E até o Daci, que era um dos donos do Caçula, que ia lá tirar o convite para mim. Então, quando tinha Lex Luthor, que o Chechel já anunciava. Não, você podia chegar lá terça-feira à tarde, já não tinha mais convite, não. Era muito bom. Estava lotado, era muito bom aqui na sede urbana. Ou seja, não era só porque eram da cidade, estavam dando moral, é porque era bom mesmo. É porque era bom mesmo. E ó, eu tenho que agradecer muito ao Zé Alonso, porque foi o primeiro que me deu oportunidade. Uma oportunidade grande, tocar em baile grande, baile debutante, bailes tradicionais do clube, né, aniversário do Estrela. E o Chechel, com o Palmério. Os três que abriram. Uma figura também, eles que abriram as portas pra gente, sem
pestanejar, sem desmerecer financeiramente. Não, isso é importante. E é importante, você falou agora, você falou assim, gente, virou uma referência que alguns concorrentes copiam. Tem uma pessoa, não sei quem que falou aí, outro dia eu vi uma frase dessa, quando seus concorrentes começam a copiar, é sinal que você está no caminho certo. E tem o lado bom e tem o lado ruim. Ruim é que eles estão copiando, mas tem um lado bom que você vai ter que inovar mais um pouquinho para fazer diferente. E sabe por que também, Bruno? De vez em quando eles copiam melhor ainda. Ainda consegue fazer melhor ainda. Tem vezes que faz, nossa, ficou melhor do que o nosso. E é bom que você tenha essa consciência nessa também, porque tem uns caras, isso aqui, tá. Não, eu nem vejo mais como, eu não tenho problema com cópia, não. Eu me sinto até homenageado. E esses talentos novos que estão surgindo é muito bom, porque a gente vai reciclando. Lógico. Né? E a gente também a gente se inspirou em outros artistas também. A gente não inovou, assim. Em algum momento vocês pensaram a Banda Lex criar um conteúdo, produzir algo autoral? A gente tem tanta coisa autoral, só que eu acho que vem de mim, sabe? Essa é uma barreira. Eu sempre falei isso, eu não sei se eu fui para o caminho certo ou errado, mas eu sempre quis a estabilidade do que o altos e baixos de uma carreira nacional. E chega uma hora também que a gente procura isso também, né? Ter a estabilidade. O time está ganhando, vamos neste caso, você foi mais pé no chão. Eu acho que não tenho certeza. Mas não tem vontade de voltar, às vezes mexer e... Então, eu não tenho a vaidade mais de um artista de falar assim, nossa, eu vou fazer isso daqui 5 anos, vou fazer estourado. Eu já estou parando, né? Agora, os mais jovens, ele tem que dar os pulos dele também. Tem que deixar tem que deixar a turminha que tá chegando também. E vocês estão com a galera renovada, assim, né? Depois da pandemia, a gente renovou metade. De todas as bandas. Deixa eu falar sobre a passagem que eu tive com ele. Eu pensei que você já tinha falado, que massa. Não. Nós fomos numa festa lá no Espaço da 20. 40 anos do Hospital São João de Deus. E eu tava lá e tal, já era altas horas e eu sei que você gosta, porque isso aí é dele. E eu já tinha visto, já tinha presenciado isso. Eu sei que você gosta de ficar no meio da turma para ver como que tá saindo lá na frente, o visual. Sim. Ali. E eu acho que não sei se vocês tinha pouco tempo, vocês tinham estreado uma estrutura que você sobe nela ali e o vocalista canta e essa estrutura vai andando no meio da galera ali, iluminada e tal. E ele tava vendo, ele tava assistindo lá atrás, e eu tava aqui, eu falei assim, eu sabe. E você não tava tão magro igual, hoje você tá em forma e tal, você tava um pouco mais... Gordinho. Você tava mais gordinho, mais cheinho. Aí eu cheguei e falei assim, eu vou dar uma zoada com ele. Eu falei assim, tá a cara do Padre Christian. Aí eu cheguei e falei assim, benção, padre. Aí eu não sei se você vai lembrar, porque já tava altas horas. Já tem muitos anos isso já. Aí eu peguei e falei assim, benção, padre. Eu sei, por quê? Porque a benção. Eu falei assim, você não é o Padre Christian, não? Aí você falou assim, não, eu não sou não, eu sou o sábio. Eu falei, eu sábio. Alguém mais falou isso? Várias vezes. Eu moro em frente ao instituto aqui, né? Então quando eu fazia um tratamento numa clínica ali perto, eu sempre passava no horário onde o pessoal estava buscando as crianças, tudo. Eu escutei várias senhorinhas falando assim, benção, Deus abençoe. Eu passava e eu acostumei. Então você estava certo. Então, aí eu peguei, o Augusto falou, e eu lembrei dessa passagem, o Augusto me falou do bate-papo hoje. Aí eu falei com ele, eu vou falar com ele o negócio da passagem que eu tive lá na festa. Importante que você dá a benção, né? Aí semana passada, o pessoal do Gatilho levou o Padre Christian. Eu falei assim, hoje nós vamos levar o sósia do Padre Christian. Esses dias você estava no grupo... Foi semana passada, foi semana retrasada. No grupo que eu tô em alguns grupos, aí tinha o pessoal falando assim, gente, o Padre Christian está no Tinder. Aí mandaram a foto para alguma pessoa e falaram assim, não, você quer o sábio, Alex. Cara, são 3. Você vai saber. E agora o Padre Christian tá bem, né? O Padre Christian malha, né? Não, o Padre Christian teve um dia que ele fez um. Eu peguei e marquei ele. Você lembra quando lançou o Shazam? O filme, Shazam? Sim. O cara é a lata dele. Tem uns trejeitos daquele ator que é a lata. E ele usa uma estrutura
pra definir os músculos Sim. ali, agora que ele tá transformado em Shazam. Aí eu marquei o Padre Christian. No comentário, ué, Padre Christian, você Fazendo filme? tá fazendo filme agora? Você tá atuando? É, Aí ele pegou e deu mandou, respondeu, porque ele é do povo. precioso, ele é do povo. E aí ele riu e ele mandou um emojizinho lá daquele carinha rindo, né? Chorando Dando e risada. rindo, sabe? Mas é muito, cara. É muito Mas parecido. a gente tem traços parecidos mesmo. Tem. O cabelo preto marcado, né? marcado, Tudo isso. certinho. Já me chamaram do Ken da Barbie várias vezes. E acho tudo. Johnny Bravo Johnny Moreno. E cada fase é um apelido, mas tudo é Mas você bem-vindo. tem essa preocupação de manter um visual, né? Você cuida muito bem da pele, tratamento Eu tenho uma genética muito boa. também. Eu tenho uma genética muito boa. E o palco faz a gente ficar mais vaidoso, né? Tem que. Você tem Ninguém que merece ver gente feia, né? Ninguém vai pagar. Ninguém vai pagar pra ir lá ver um. Não, mas é, Não, ué. mas tem uns que pagam, né? Você tem tantos. Não, tem eu tantos falo, eu tô humoristas. lá apresentando lá o jornal, eu tenho que estar pelo menos arrumadinho. Ninguém merece ficar vendo eu feio, não, mal arrumado, né? Tem que estar pelo menos bonitinho. Né? É, Que o bonitinho, feio que é o feio arrumadinho. Eu acredito que quando a gente está bem por dentro, a gente fica mais bonito também. Com certeza. É, isso, Ah, autoestima. É. Eu tô acabando de falar É. aqui do sorriso, você Sorriso, cuidar dos sim. dentes, né? É autoestima. Isso é verdade. Você tem que estar bem. Só mais uma pausazinha Vamos aqui, lá. rapidinho. A falar em estar em dia com os dentes, você tem que estar em dia com os dentes para você saborear as carnes deliciosas do açougue Vaca Gorda, nosso parceiro aqui, o Rigner, toda a equipe lá, o Baiano. Esse aí é o meu preferido. É, açougue Vaca Gorda, produtos com alto padrão de qualidade. A gente gosta é assim. Açougue Vaca Gorda fica na Avenida Paraná, 1980, lá no Alto da Paraná, né, no São José ali. São Judas, é uma mistura ali, vários bairros ali perto, São né? Judas, Catalão. Tá ali. Ele atende todo mundo, aliás, atende toda a cidade de Divinópolis. Você pode ligar lá, fazer o seu pedido para você receber em casa. Vai no Instagram, @açouguevacagorda. Você queira também fazer o seu pedido lá, fazer a sua encomenda, 3216-3317 é o telefone do Açougue Vaca Gorda para você ligar, fazer o seu pedido. Olha, carnes, alto padrão de qualidade. Semana passada eu liguei pro Rigner, eu quero uma picanha bacana, reserva aí para mim. Ele reservou. Não é só porque a gente é parceiro, não. Lá ele faz isso, é com todo mundo. Você pode ligar lá Um dia e eu fiz um pedido lá, e sabe que reservar hora? que ele vai. 11 horas no domingo. Eles funcionam no domingo. É, domingo, cara, é. Domingo. E faz a entrega. Aliás, vamos passar os horários aqui, ó. De segunda a sábado, de 6h30 da manhã a 8h30 da noite. Domingos e feriados, de 6h30 a 1 da tarde. Aceita todos os cartões. Então, Açougue Vaca Gorda, na Avenida Paraná, 1980. Menino, olha aqui. Olha isso, sabe? Deu Olha fome, esse viu? bife ancho Vai chegar? Que hora que vai chegar para nós Nossa. aqui, os convidados? Acho que nós vamos fazer aqui um churrasco um dia. Nós com vamos nós vamos conversar com o Nando aqui, nós vamos mudar aqui um pouco. É. Nós vamos abrir aqui E e pôr uma churrasqueira a ali. churrasqueira ali, que aí fazer uma o varanda Vaca Gorda, gourmet. faz uma varanda gourmet ali. E a gente traz o açougue Vaca Gorda, produtos com alto padrão de qualidade. A gente gosta é assim, açougue Vaca Gorda. Tem rebanho próprio, né? Tem, eles criam Angus. Já ouviu falar Já do é. Angus? O boi Angus? É uma Já ouvi raça falar. É o que tem a carne marmorizada. marmorizada que eles Nossa. falam. Nossa, é uma É delícia. coisa de louco. Vocês de ficam louco. falando disso agora, gente? Pois Agora. mas a gente precisa cuidar da saúde também, né, ao mesmo tempo. Mas não deixar... Eu não deixo de comer carne, não. Eu como de tudo também. eu também como O de bom tudo é que um a pouco. gente cercou. A gente cercou os nossos patrocinadores aqui, É. nossos parceiros são selecionados. É. Tem um que cuida do dente, pra você poder Comer a carne. tem um que cuida da carne. Da carne. E tem um que você vai lá na segunda-feira pra fazer o exame, pra O ver exame como pra é que ver tá, como é que tá. entendeu? Do laboratório. Daqui a- laboratório. e aí E tem vai. o Nando que faz o Photoshop depois. Se Lógico. caso Fica tiver- bonito. Cercou mesmo. Aí cercou tudo, entendeu? Ô, sabe, o que vocês estão cercando agora são shows, né? Os eventos voltaram, pandemia tá dando uma trégua, né? Parece que tá indo embora, Eu né? acho que vai Alguns não embora. estão querendo, não. Você sabe, tem uns Não, que tem. querem. Né? Tem gente que não quer. Lucrou Ah, demais, teve gente que lucrou demais, né, sabe? E pessoal de Mas agora evento, vocês precisam lucrar pessoal também, de, né? de evento sofreu muito. Sofreu demais porque foi o primeiro a parar e o último a voltar. Nós voltamos dia 30 de outubro. E os shows são pingados, né? Agora, todo final de semana tem show. A gente para no carnaval, que a gente não vai ter carnaval em Minas, né? E a gente volta no próximo final de semana. Mas nem que é o dia- evento fechado, vocês não vão fazer? Vocês- não tem cachê para pagar, Ah, né? São menos pessoas, então Fica apertado a receita é pra para quem contrata. quem contrata, É. né? Pois é, vocês não decidiram no retorno tentar atender esse tipo de evento. Você vai fazer... A gente atende, só que não como Lex Luthor, né? A gente faz mais o meu trabalho solo.
né? E eu faço também, igual sábado agora eu faço Patinga, uma festa de 50 anos de uma pessoa, e o Lex vai para Presidente Prudente fazer um casamento. Então, a gente vai, o meu show é mais barato, né? Então, tudo isso é adaptações pós-pandemia. Foi preciso se reinventar também? A reinvenção... Ou não? Não, Assim. a gente não sofreu nessa parte de reinventar o show, não. A gente teve que mexer no bolso e reinventar os valores. Para dar uma segurada. Isso. Você tem que montar uma estratégia de retenção, no caso, né? Isso, pra a gente poder segurar, né? Até... E a gente o também problema aproveitou é que você não muita tinha, coisa. Ninguém que tinha horizonte, né? Hã? Ninguém tinha horizonte. Não, a gente não estava preparado. Como é que né? você planeja um negócio que você não sabe quando que vai, Sim. né? Quando que vai retornar? Assim, certamente você estava bem estruturado financeiramente, deu para segurar a barra, né? A gente passou muito aperto. É? A gente passa agora... Você precisou desligar funcionários? Como é que foi? Não precisamos. A gente manteve todo mundo. O governo ajudou muito a gente, né? Na suspensão de contrato de trabalho. Mas a gente passou muito apertado, porque tudo que a gente tinha de reserva foi-se embora. Né? E agora é um recomeço mesmo. Aí, a gente começou do meio, porque a gente já tem o nome, mas a gente teve que recomeçar financeiramente. E assim, é um diferencial, né, sabe? Porque a gente sabe aí de bandas, inclusive de bandas famosas aí, que acompanham pessoas que já têm aí um cenário aí que tem um cachê caro e tal, e que tiveram realmente que dispensar Até a própria Marília Mendonça vendeu o jatinho dela, né? Para poder segurar a barra. Então, assim, é um diferencial, né? Se tratando de uma banda regional, né? Mas a galera voltou, o evento voltou, mas o povo voltou com sede também no evento, com vontade, né? Então, porque eu acredito que voltou com muita vontade. E acredito também que as festas pequenas foi lapidando um pouco essa vontade. Porque não foi assim, a partir de mês que vem tá tudo liberado. Foi liberando um barzinho, um show ao vivo. Então as pessoas foram se adaptando ao pouco, né? A essa limitação mesmo. Então agora o carnaval seria o boom dessa limitação, né? O carnaval seria assim, nossa, tá tudo liberado, vou ficar sem máscara, 30 mil pessoas junto na rua. E veio essa outra onda. E você acha que as medidas que estão sendo adotadas é o suficiente ou já pode liberar tudo? O que você vê? Eu não posso opinar. Vou fazer a Glória Pires aqui. Eu não posso opinar. não consigo opinar. Porque, na verdade, eu não tenho conhecimento científico sobre isso, né? E a gente escuta tanta coisa. Na verdade, eu acho que nem os próprios cientistas... Chegou um momento que eu acho que estava todo mundo perdido. A gente acompanhou aí, né? A gente ficou muito em casa. Para começar... A gente tinha muito tempo ocioso. Chama de negacionista, hein? Toma cuidado. E eu acho que na hora que o bicho pegou mesmo, de verdade, você vai falar mal de cientista, você tá ficando maluco. Então, assim, eu acho que a gente não estava sabendo... Na verdade, eu acho que o mundo inteiro, né? Não é só a classe cientista, não. É todo mundo. Eu acho que o mundo inteiro não estava sabendo a dimensão. Quem jogou sabia o que estava acontecendo, né? Quem soltou sabia. Né? Com certeza sabia. O mundo é que não estava preparado, né? Uma terceira guerra, né? E foi uma guerra... biológica, né? Não teve arma, não teve nada, mas a arma biológica teve. E foi bom. No caso, no sentido de a gente ficar mais esperto, né? Mas tudo atento. Pode ter de novo outras coisas, né? Porque agora você tem as variantes, as ON, né? Apesar que a última agora, né? A Ômicron, né? De uma forma bem branda, mas sintomas de gripe, né? Enfim. Eu escutei uma coisa, não sei se é verdade, é fake news talvez aí, que o vírus é tão inteligente que agora ele quer manter o seu hospedeiro vivo e não matar. Que aí ele morre também. E chega uma hora que vira uma simbiose, né? Ele tenta a sobrevivência, né? Ele tenta sobreviver. Então, ele tem que se manter. Faz sentido, mas não sei se é verdade. Mas na história todas as pandemias acabaram. Mas o que não pode acabar são os shows, os eventos. Vocês precisam continuar a vida, né? A vida, né? Não pode continuar. Teve aí... na pandemia a gente teve aí o estouro aí iniciando pela turma aí do sertanejo, né, encabeçado as lives, né? Gustavo Lima, as lives, a banda Lex, o pessoal da Mr. Lex aí. Vocês entraram nessa onda de live ou não? Vocês ficaram mais reservados? As bandas não se juntaram na pandemia, nem um dia. Eu fiz várias lives, participei de várias lives de prefeituras, outros integrantes sim, mas a gente não se juntou, primeiro, por causa do risco, na época não tinha vacina ainda, e segundo, pelo valor, que era muito caro para a gente pagar a estrutura. Então a gente já estava descapitalizado, ainda correr atrás de patrocínio. Os patrocinadores estavam descapitalizados, né? Os pequenos. Porque os grandes são cervejas, essas coisas.
Então a gente. E fazer por ego a gente não quis fazer. Ficou mais reservado, mesmo mais pé no chão, mais, né, esperando ver que. Mas a turma que, né, os gigantes da música aí que fizeram, foi uma alternativa inteligente, Ótima. né? Antes da vacina, eu pensei, gente, será que vai ser assim agora? A gente vai pagar para assistir de casa? Tipo um Pix mas é ali? chato pra chuchu. Mas talvez seria uma alternativa até ter a vacina, né? É. O teatro teve isso também. Então, assim, era uma reinvenção da audiência. Mas o mercado... Os podcasts surgiram na pandemia. Assim, surgiu, não, os mais... Já existiam, mas não eram tão teve disseminados, né? alguns pioneiros, né? Nesse formato que a gente tem hoje, lançou aí porque você não tinha nada de novo na televisão, não tinha era tudo nada. Era tudo e reprise. começaram a reprisar demais, né? A gente trouxe o Matheus aqui, que é um especialista em TV. Ele mesmo falou assim, cara, a TV... ele falou com a gente que ele é apaixonado com televisão, ele sabe tudo. Tudo tá acontecendo, e não é só numa emissora, não, é em todas. Ele estuda televisão. Ele estuda televisão, ele é um estudioso de televisão. E ele falou assim, chegou um ponto que tava chato. Eu já tava começando a ficar chato. Mas você não acha que as lives também de show também, dos artistas, estavam ficando chata também, não? Eu não assisti nenhuma. Nenhuma? Eu tava tão para baixo que tudo que era de música, eu pensei em não voltar mais. Eu tive uma crise muito forte de ansiedade. Eu fiquei 10 dias sem tomar banho. 10 dias em casa, deitado, tomando medicação para dormir, um em cima do outro. Aí eu acordei um dia, depois desses 10 dias, fedendo, tudo, não é daquele jeito, 10 dias... Você é vaidoso, todo que gosta de cuidar. Eu estava totalmente para baixo. Aí eu liguei para um médico e ele falou, vem aqui agora. Aí quando ele me viu, ele assustou, porque eu já era paciente dele há um tempo atrás. Aí ele me deu a medicação, em uma semana eu já estava ótimo, aí nunca mais voltou esses pensamentos. Voltaram esses pensamentos. A gente entra numa... Você disse, né? Eu estava sempre se perguntando, será que isso vai continuar, né? Porque eu estava assim, todo dia eu via a conta diminuindo e eu ficava preocupado. Gente, os meninos, como é que eles estão fazendo? Porque se eu sou o dono e estou passando apertado, imagina quem não é. Quem não tem outra fonte de renda. E outra, tem famílias, né? Então, cada assim, um ali é uma família. Você não estava pensando só em você, né? A responsabilidade de líder é diferente, né? É difícil. A gente tem um líder que é feito, tem um líder que já nasce, mas o grau de responsabilidade, isso é genético da minha família. Meu pai e minha mãe são muito responsáveis. Isso eu herdei. A preocupação era com todos, desde aqueles que já estavam mais tempo com você, até os que... porque todos estavam no mesmo balaio. Tá no mesmo barco. E a gente vê... Eu não via a vacina... Não tinha essa formação da vacina ainda. Aí quando chegou, as pessoas começaram a falar assim, quando minha mãe vacinou, eu falei, que legal, vamos ver. Aí quando começaram a realmente diminuir os casos por causa da vacina, aí eu fiquei muito feliz. E isso é muito maluco. Aí começou a aparecer uma luz no final do um vagalume túnel, no fim do túnel foi crescendo. Eu quero só fazer um relato, mas antes deixa eu dar mais um recado aqui. Que é importante a gente agradecer. A gente vai continuar para fazer o controle. Isso, o controle. Depois que a gente curte o churrasco do Vaca Gorda, a gente passa no laboratório central. Isso. Já comeu a carne, agora a gente vai... Agora nós vamos ver como é que tá o colesterol e tudo mais. Você quer cuidar da sua saúde, deixar em dia, é sempre importante os exames que o seu médico pede. Então você vai passar no laboratório central. É isso mesmo, laboratório central, 45 anos de tradição, qualidade e preocupação em atender você sempre muito bem, né? Um abraço, doutor Matheus, toda a equipe do Laboratório Central, que fica na Praça Dom Cristiano, na Praça da Catedral, 256, bem no centro de Divinópolis, e várias unidades em várias cidades da região centro-oeste. Você vai acessar o laboratório... aquela? Não, ainda não. Ainda não? Vai inaugurar. Laboratório Central MG, né, o @, Laboratório Central MG. Você vai passar lá. Recentemente foi inaugurada a unidade em Dores de Indaiá. Em Dores de Indaiá. Então tem várias unidades do Laboratório Central na região. Você faz todos os exames, o check-up para você ficar bem com a saúde. Você viu o Sábio falando aqui, que faz o controle dele de saúde sempre acompanhado do médico, mas aí ele tem um laboratório central como referência também, certamente, né? Eu faço lá aí, mesmo, pela educação, pela rapidez, é muito bom. E a consulta, você e recebe a confiabilidade você recebe o exame pela internet, né? Pelo Zap ou pelo e-mail. Pelo Zap você pode pegar lá. Então, Laboratório Central, sempre uma unidade pertinho de você. Acessa lá. Em Divinópolis, o telefone para você pegar todas as informações, 37, né? 3222-7700, Laboratório Central, sempre uma unidade pertinho de você. Nosso grande parceiro aqui e também cuida da minha saúde. Não é porque é parceiro, né? Porque é bom mesmo. Agilidade, né?
E a gente sempre, nos dias atuais, a gente quer a comodidade e agilidade, né? E também com qualidade no atendimento, Exatamente. da prestação do serviço, é o que a gente sempre busca. Você estava falando dessa coisa da pandemia. Cara, você imagina, meu trabalho com notícia, né? A gente fica, mesmo recebendo todas as informações, no início, quando falaram que ia ter que fechar tudo, sabe que a primeira coisa que me vem em mente aqui em Divinópolis é você imaginar aquela região dos shoppings tudo fechado, aí você já pensa o pessoal quebrando, o pessoal já fechando tudo, porque nós somos pegos de surpresa, né? Então mexe com o psicológico da dia gente. que a terra parou. É, Né? e aí você... Aqueles filmes, né, que a gente viu o pessoal invadindo o supermercado, roubando as mercadorias, já pensou, saqueando. né? Eu pensei nisso, deve ter acontecido em algum lugar. Em com alguns certeza. lugares teve Né, mas no próprio Estados Unidos, né? Quando começou a Sim. falar do Teve lockdown, algumas teve imagens lá do cidades pessoal. que o pessoal revoltou mesmo e foi pra rua e saqueou e foi um... foi é um- um é ato um de medo, desespero né? de sobrevivência, Desespero né? mesmo, Eu fiquei com... Nossa, hoje eu vejo o que eu fiz lá em casa, eu moro sozinho, tem 22 anos, aí eu fiz coisas que eu não faria mais. Eu não posso nem contar, mas assim, coisa de desesperar mesmo, A desespero gente de... desespera. Só o fato de você ficar sem tomar banho 10 dias. É, mas ficou da tristeza, né? É. Que a pessoa que Dá está uma deprimida, depressão, ela dá fica uma depressão, largadona, nada tem sentido. E eu nunca mais vou julgar uma pessoa que está deprimida. Depressão é doença, gente. Nós estamos aí tem várias campanhas, né? Outubro Rosa, Novembro Azul, tem o Janeiro, acho que na Janeiro Branco, prevenção de suicídio, tem porque todo realmente é doença, não julga uma pessoa E com não depressão. tem classe social, não. tem. Qualquer classe social tem essa. Vamos falar da coisa boa da vida, Vamos. que é o trabalho, você fazer música que você gosta. Quais as histórias, assim, aquelas histórias engraçadas ao longo desses anos com todas as bandas do Lex? O que mais aconteceu foi com o Lex, porque a gente teve uma fase que a gente era meio febrinha nas cidades Isso. interior, assim. Então a gente já trouxe As fãs, equipamento, né? a gente trouxe equipamento já com fã dentro, fugida da cidade. Sério? Veio no caminhão, 12 horas no caminhão dentro de um case. Aí os meninos da equipe ainda foram desmontar 10 horas depois, descarregar o caminhão. A menina ficou lá, a gente viu, menina menor de idade, a gente na época tinha telefone, não tinha WhatsApp, internet, teve que devolver a menina, então teve que levar. Então, assim, são histórias de. Cara, deixa eu pegar uma caixa. Ó, tem uma menina aqui. Não, teve pessoas que entram no hotel, ficam debaixo da cama esperando a gente chegar, para ter aquele momento da foto, né, também, que era tudo foto, né, e perdi a foto, era uma vez só, não tinha mais, filme queimava, acabou. Então, assim, tem mais de histeria, medo de se julgar no carro, falar, tô grávida, e fica no carro pra gente não poder passar. E agora você me pegou de surpresa, mas tem Mas muita assim, coisa. parte técnica, por exemplo, durante o show sempre tem um probleminha ou Já outro. caiu o Sempre. palco? O palco já caiu. Já caiu? Já. Em qual cidade? Foi em Arcos. Lá na minha terra. Ainda tava passando o som, então não tinha muita gente no palco. Foi aonde? Foi lá no Tom Bege ou Tio Patinhas? Tio Patinhas. É. Aí o palco fez isso aqui. Então os instrumentos caíram em pé também. De Patinhas hoje virou igreja evangélica. Era bem espaçoso lá mesmo. Já Então, fomos muito, né? Caiu. Fomos Já abriu o palco e caiu todo, a frente toda caiu. Nossa. Lá em Ibirité. Aí o pessoal que tava lá fala: nossa, esse povo é doido demais, sumiu com todo você, mundo. assim, no meio de uma coreografia. Já E teve todos algum os músicos escorregão? ficaram e a frente caiu. Aí tem o pessoal que era. Achou que era performance. performance. Teve uma pessoa que falou assim: fazia nossa, parte. Michael Jackson perde pra esse povo. Quem é Michael Jackson na fila do pão, né? Com efeitos mesmo. né? E foi assim: já machucaram pessoas, né? E você, assim, igual tá te perguntando, teve algum episódio, assim, escorregão, de cair na meio da coreografia ali? Sim, Você já. passar uma Ih, saia justa? já quebrei uma ali? costela, É caindo. mesmo? Lá em Unai, eu fui querer ser o legal, né? Fui lá andando no meio das casas do subgrave, assim, e Escorregou errei o pé e caí. E na hora você não Bateu sente aquela naquilo, dor, né? né? A hora você vê que machucou, mas você tá Costela diz que quente. dói demais. Dói né? muito, tem que usar aquele colete, respirar, mas isso foi de menos. Já quebrou, teve gente que quebrou o punho, quebrou o pé, já você vê que pegou fogo já em mão, aqueles fogos que tinha mesmo? na época, era pólvora na época. É, Né? Então explodia assim. explodia mesmo, né? Era. Tanto é que teve um incêndio aqui numa casa de show aqui em Belo Horizonte, também, mais ou menos igual o que aconteceu lá em Na Santa Kiss, Maria, né? na Kiss, Nossa, Boate Kiss, né? foi. Por causa disso, por causa que fogos mesmo. Aí, A Nave Expressa, foi mesmo. Eu lembro disso.
Foi uma casa de sertanejo, né? Bailão sertanejo. Naquele novo viaduto que tem Sim. ali, chegando no prédio da rodoviária. E ficou marcado aquele lugar. Eu já toquei lá depois. Antes da Avenida do Contorno, chegando pela Via Fizeram Expressa. recentemente, tinha lá uma casa de shows lá. Eu não sei se tem, eu não sei se tem mais. Não tem mais não, acho que fechou. Era Tinha muito até 2000, Era muito grande até 2015 tinha lá. Eu fiz lá um domingueira lá, uma domingueira bem bacana lá. Mas isso faz parte, né? Faz Você deve estar parte da achando que é história. alguma confusão que eles estavam arrumando. Não, gente, é um show mesmo. É um show, Quebrou o cara. punho. O cara quebra O que quebra o pé tá achando que é briga, né? Não, é um show. Não é campeonato de karatê, não. Não, mas acontece muito, até hoje, erro técnico, as meninas, né, usam escova de cabelo durante o show, já entrou com a escova e esqueceu o microfone pra trás, e vai cantar depois que vê. Vê, canta com a escova. Então, assim, pisar na cauda delas, elas caírem pra trás, e o povo fala assim, não, mas cadê a menina? Que Tá isso? cantando. Faz parte do show. Então, assim, já aconteceu Faz muita parte do coisa. show. O Igual o baterista, Cazuza, né? Faz parte do meu show. o baterista já, no dia que o Brasil perdeu a Copa à França, que o Ronaldinho passou mal, a gente ia fazer o show da vitória, né? Mas só que não teve o show, mas não teve a vitória. O baterista se empolgou, o banco caiu, ele puxou a lona do palco inteiro. Sabe quando vai puxando tudo? Igual, né? Foi puxando e não caiu no chão. Aí você fala assim, hoje o produtor do Michael Jackson liga pra nós, porque isso aqui foi inovação. Não, mas assim, quando eu fui no Faustão, eu não sei, não sei se vocês Eu lembro viram. quando vocês foram no Faustão. No caso, foi só eu que eu tava participando do concurso do El Chan. Eu lembro disso. Aí eu fiquei até a final, aí fui fazer a apresentação dos oito finalistas, né? E o público gostou muito de mim, esse público que estava lá no dia, né? Aí eu recebi CD de banda para poder entregar pro Cauadã, que era o dono da Bicha Cara Preta, Ursinho, tal, que até de coisa, no intervalo. Aí quando voltou do intervalo, que anunciaram que eu tinha perdido, eles falaram assim, o povo assim, dá pro menino que ganhou, dá pro menino que ganhou, tudo pra ele. Passa pra ele. Vai vingar nada você não. Aí eu fui passando pro menino assim, tem um bombom. Olha pra você ver o que é os O bastões. interesse, né? E ter povo interesseiro. Mas na música é o que mais tem, né? Esse interesse aí tem demais, né? A gente não vive, não convive com esse meio assim. Você percebe que tem, né? E apesar de toda essa fama sua, né, da banda e tudo mais, né, que ficou conhecida aí, a gente vê que é uma pessoa simples, humilde, acessível, né, cara? Só que desligar a câmera nós vamos ver. Vamos ver como é que vai ser, mas não nega, não. É o jeito dele mesmo, é assim, a gente sabe. E teve uma coisa engraçada, pra nós é engraçado, no final do show até hoje tem uma cortina que cai. Que acaba o show. É pra cair mesmo. Ela cai, tampa o palco inteiro. Não cai, não desprende não, só desenrola. Várias vezes a gente pega uns 5, fica pra dentro do palco, fica lá no meio da cortina, porque não sabia que ia cair, e fica lá perdido. E os meninos da equipe são muito assim, ágeis, né? Então vai desmontando, não, isso aqui é pessoa. Isso aqui é gente, joga pra fora. E é mulher. É mulher, olha lá, não, você é pra fora. É tipo isso. Cara, é aventuras, né? Nós entramos em van errada, que era pra levar pra outro lugar. Gente, que romaria que vocês vão? Não, a gente vai pro show. Vocês estão indo pra Aparecido do Norte? Não, a gente tá indo aqui pra Itaúna. Como é que não tá? Aí a van já tá Mas lá isso tudo é correria? Entrar numa van errada? É porque a maioria das vezes não tem van escrito. Ah, tá. A gente viu a van. A nossa van não iria estar lá com o Tauará pra gente ir embora pro hotel, a gente entrou. Só que tinha outras turmas que a gente não sabia, né? E foi por isso ter acontecido muito, vocês compraram um ônibus? Não, mas a gente vai de ônibus, mas a locomoção na cidade... Dentro da cidade é de van, né? Então, assim, aconteceu já de pessoas ficarem para trás ou ir na frente com van errada. Imagina, entra numa van cheia de freira, né? Onde vocês estão indo? Estão fazendo um show ali agora. Não, vocês vão fazer com musical. É algo bacana. I love Lucy. Não, é uma mudança de hábito. Mas é bom, isso é legal, porque hoje a gente tá contando isso aqui, tá dando risada e faz parte, né? Eu acho que essas histórias interessam muito para quem viveu e quem tá no meio. Mas a gente tem muita história, cada um tem histórias ali. Tem histórias muito engraçadas, tem histórias pesadas, tem histórias que não pode contar. Tem história que na época, às vezes, causou um pouco de tristeza, mas hoje olha para trás e dá risada também. Sim, a gente tinha um divã
do cenário, o Divan que a gente mandou fazer, era caro na época pra gente. E a gente tinha um dinossauro que a gente tem até hoje, e esse dinossauro de vez em quando abria o porta-mala nas curvas. Aí, numa curva dessa, o Divan foi embora. Barranco, só que a gente não viu. Aí chegou na cidade, local. A gente foi, gente, cadê o Divan? A gente conferiu a carga. Aí o motorista, não, eu vi um trem caindo na estrada, mas eu não sabia que era coisa da banda. Tá? Fui lá ver, realmente tinha o espaço. Aí alguém da cidade vizinha pegou, achou e levou até na cidade pra gente. Ah, levou e entregou tudo despedaçado, né? Falou, que caiu de vocês, quase matou a planta, quase matou a criação uma da fazenda. Uma caixa de equipamento com a menina lá dentro. Nós achamos essa menina aqui. É doce. A boneca maluca. Nossa Senhora. E tem histórias na época que hoje a gente não pode contar porque a gente virou crime em muitas coisas, né? Tem muita coisa que... a própria... O racismo, qualquer coisa que a gente fizer hoje, a gente tem que ter essas limitações, porque é lei. Então tem que, né? E a humanidade da gente que vai crescendo também. E outras visões, né? Mas não é nada com maldade, né? Na época não. A minha mãe... É porque hoje em dia o povo já tá todo armado, todo né? mundo já tô contando isso, não contei aqui no início que a pessoa me viu com bigode, achou que eu já tava, por exemplo, dar uma referência a Hitler. Pelo amor de Deus, né? E tá muito negócio de mimimi. Tudo é mimimi. Tudo é motivo para poder. Tem amigos meus da época de infância, amigo meu do Augusto, da época. A gente tinha apelidos hoje que a gente chamava os caras e chama até hoje, que se você pegar e falar com o cara acha ruim. Sim. Entendeu? E não é muito evidente a questão do negro, do homossexual, mas assim... A questão é do cara que é gordinho, você chamar ele, falar assim, ô presuntinho. Eu tenho um amigo meu que ele é gordinho, até hoje. Chama ele de presuntinho até hoje e tá de boa. Mas hoje, se você se atrever a falar isso com uma pessoa, né, dessa geração agora, nossa senhora, é processo em cima de processo, você vai Então eu vou começar a processar. Começa. Não, mas quem já nasceu com esse negócio, não tem que ficar agora no meio do caminho e querer mudar, não. Não pode mudar a regra do jogo. Eu não tenho isso, não. Eu não tenho esse mimimi, não. Eu acho que não tem necessidade disso. Eu acho que a maldade tá demais na cabeça das pessoas. Você percebe quando é brincadeira e quanto é um ato que é para te ofender. Né? Isso aí tem como perceber. A gente tem que... Mas a pessoa também a gente tem que viver leve. Saber separar também, sabe? Tem coisas que realmente... Mas é igual a gente tá conversando naquela hora, no início do programa. O problema tem o tamanho da importância que você dá para ele. Né? Tem problema que você não vai é merecedor da sua atenção, daquele tanto de atenção. Agora tem problema que realmente merece você dar atenção e tentar resolver da melhor forma possível. Né? A gente tem que ter isso. E acreditar na sua verdade, né? Eu acredito que quem passa pelo constrangimento, quem se sente constrangido, vai saber falar melhor do que a gente. Né? Então, a gente entende também. A gente tem que entender. Isso, então, assim, como a gente viveu numa época que a gente não se constrangia, a gente espera que as novas gerações também não se constranjam tanto. Mas mudaram os tempos, né? Então nós temos que adaptar, né? Sim, adaptar, claro. Respeitar também, né? Mas também a pessoa, é aquilo que eu falo, assim, eu costumo dizer... vamos voltar à discussão, por exemplo, que está aí da vacina, né? Sim. O sujeito não quer tomar, o outro está tomando. Então, por que o outro que está tomando é condenado? Peraí, o que não tomou vai ser condenado? Não condenou você de ter tomado. Né? Às vezes ele não confia, o outro quer tomar, beleza. Ele não está te falando, não, velho, porque está condenando você ter tomado. Né? Então, assim, o respeito de ambas as partes. E vamos tocar a vida, cada um sabe das suas consequências, né? Continua sendo um ser humano. Então a pessoa sabe o que ela faz, né? Ela é maior de idade, se ela não quer tomar, ela assume as consequências, né? A base do livre-arbítrio não é essa, você faz o que você quiser. Eu tenho uma visão um pouco diferente, que quando o seu livre-arbítrio interfere na vida de outra pessoa, eu acho que a lei tem que fazer cumprir-se a lei. Porque se você não quer tomar, mas a sua reação de não tomar pode matar outras pessoas, aí pode transmitir é um problema mais grave. É um problema maior, né? É verdade. Então, assim, é bom senso.
A gente tem que ter bom senso e simpatia, eu acho que cabe em qualquer lugar, né? A discussão é ampla, né? Esse Nossa. tema é delicadíssimo. Talvez comece a chegar os torpedos aqui pra gente. Mas Daqui a pouco, deixa eu ver aqui. Não chegou nada. Mas assim, é um tema amplo, mas assim, eu quero imaginar o seguinte, nós estamos na reta final, a coisa tá Vamos melhorando, acostumar né? com tudo isso. E vai dar tudo certo daqui a pouco e vocês vão estar fazendo show para 5, 10 mil pessoas, 15 mil pessoas, casas de show lotadas, né? E vocês fazendo aquilo que vocês gostam, quer cantar, levar alegria. E o povo tá precisando disso, tá precisando de dar alegria, né? uma alegria, porque até então a gente só ligava, né? Sempre ligando a televisão, só terror. Só terror. E isso aí vende muito, né? Demais. Teve muita gente que teve. Alegria. Por que demais, não né, se vende tão bem a alegria, né? Quando se vende, às vezes, a tragédia. Né? Isso aí eu vou te perguntar, porque você trabalha na televisão e eu queria saber isso. Não, mas por causa disso. Não, mas as pessoas querem. Mas é engraçado, as pessoas querem consumir, porque quando tem uma tragédia é impressionante os números. Muito. As pessoas querem consumir. Então é do ser humano. Falando ali, ó. É do ser humano, então. Às vezes chega um dislike, você vai olhar o dislike, mas não vai agradecer a pessoa que curtiu, né? Que deu o like lá. Às vezes um comentário infeliz, né, vai te chamar mais atenção do que a pessoa que te fez um comentário, uma crítica boa, né? Te elogiou. Então, assim, eu acho que a tragédia vende muito. É igual eles falam, notícia ruim. Chega rápido, né? Cavalo, né? Vem a cavalo. Igual quando caiu aquela pedra de Capitólio, que deslocou. Sim. Quando eu vi aquele vídeo, eu pensei, gente, que filme legal. Eu quero assistir esse filme. Porque eu não vi legenda, eu vi nada. Quando eu vi que era real, eu fiquei horrorizado. Não, e o tanto que eu vi aquele vídeo 70 mil vezes. Eu peguei o vídeo, mandei pra todo mundo. Eu recebi o vídeo antes da pedra acabar de cair. Então. Foi rápido. Eu te vi lá no canto. Foi você que deu uma empurradinha? Empurrei lá. Mas vou te falar um negócio. Você tá falando que parece cena de filme e realmente lembra cena de filme, né? O negócio lá foi complicado, né, cara? Falando em cena de filme, sabe quem registra bem o filme da sua vida e da sua família? Você vai aqui, ó. Pesquisa aí, ó. Vai agora no Instagram aí, junto comigo. @fotógrafo.nando. Vai lá. Festas de 15 anos, formaturas. Você que está aí esperando um bebê, quer fazer o book gestante, o Nando faz. Então você vai procurar o Nando. Tem um site também, viu? No site dele tem todo o portfólio, assim também como no Instagram. nandooliveiraestudio.com. Você acessa lá. Tem festas de 15 anos. Aliás, o Nando está trabalhando como ninguém, porque depois que voltaram os casamentos, né, por causa da pandemia, o rapaz está fervendo. Muitas fotos, muitos registros. E o cara então, é profissional. Segue lá. Nós somos suspeitos para falar, além de parceiro, amigo, conheço há muitos anos o Nando. Então segue lá o Nando, fotógrafo.nando, no Instagram. Você que está afim de fazer aí o registro dos momentos mais felizes da sua vida, você liga, agenda avaliação com o Nando. No site dele, viu, tem todo o portfólio muito bacana. Toda informação. Vai também. lá. Você quer falar mais? Costa Rangel, no Costa Rangel, 912, nono andar. Se você não sabe o que você quer também, dá um pulinho, né, no escritório, troca uma ideia com ele. É bom. É só marcar. Só marcar. Agendar a avaliação e ele... Avaliação não, agendar o orçamento. Fazer avaliação física. Ele faz a avaliação do seu sonho. Ele faz a avaliação seu desejo. dos seus sonhos. Ele olha lá e faz o mais alguma coisa você quer saber do menino aí? Cara, eu acho que eu já quero. Não, já entra aí que a minha já. Não, minha assim. Cota de especulação. Não, tem muita história aqui. A gente vai. É 6 horas depois. Pois é, falar em histórias. Você tem contabilizados quantos shows? Isso que eu ia perguntar. Então, uma época a gente chegou até a fazer, mas eu perdi as contas já. Mas vocês pararam em quantos? 2.900 na época. Por ano? Não, por ano não. Isso a gente toca 160. Já são quantos anos mesmo? Vamos fazer 30 em janeiro que vem. Total, então. Ano que vem. Mas eu parei de contar em 2014, 2015. Então você já passou da casa aí. Já tá batendo os 4 mil agora. A gente consegue levantar mais ou menos, mas não bateu essa curiosidade. Aí, como é que tá a agenda das três bandas, né? Que é o Estamos voltando. Ainda a gente está em ritmo de volta, né? Só o carnaval que a gente não vai trabalhar. Então a gente tem show marcado até para 2024, agenda aberta também, e nos adaptando, né? Os valores, as festas. Então por isso abriu mais a agenda, deu mais oportunidade para a gente trabalhar. Que joia. Vocês gravaram um DVD, não é? Vocês gravaram um DVD que foi no final da Pitangui, não é?
Foi 20 anos. De 20 anos. E agora, janeiro de 2023, os 30 anos. Pode e aí, ser que já tem? Então, eu tô na esperança de conseguir fazer um DVD. Hoje em dia não vende-se o DVD, né? Mas fazer essa comemoração registrada com 30 anos de banda mesmo. E já pensou um show... Já tem em mente, mais ou menos, o que vai ser a temática do show? Toda vez eu vou no bloco de nota e coloco um negócio. Aí, daqui um mês eu olho, ver se não está muito ultrapassado, se está muito... O que você já colocou nesse bloco de notas? Será que eu posso falar? Porque a gente já vai dar um spoiler aqui. Dá um spoiler aí. Mas pode ser que mude, viu, gente? Porque pode ser que amanhã... Mas você pensa fazer assim, no formato de stream mesmo, jogar no YouTube, igual o pessoal lá do Tesoura Cega fez, né? Eles são bons demais. Lá, o Leco. O Leco também que é... Canta demais. Eu comecei a cantar por causa dele. Tira foto demais também, demais. Né? O cara é muito bom. Ó, gente, que tem aqui já ultrapassou. Foi ontem. A última que eu notei foi ontem. É porque hoje eu vi um halftime no Super Bowl, onde tinha o Snoop Dogg, tinha outros cantores, o 50 Cent, Eminem, e achei muito legal do jeito que eles fizeram lá a apresentação. Cara, virou um show, né? É. A gente tá, assim... Super Bowl, pra quem não sabe, é o final do futebol do americano. de futebol americano, a temporada de futebol. E ali eles mostram como fazer uma bela performance, né? No intervalo. É muito rápido, muita estrutura no meio, onde muito rápido. E montado ali no intervalo. Como se fosse no intervalo do primeiro pro segundo tempo. Né? Futebol americano é basicamente o mesmo... Né? Tem um tempo. Mesmo dinâmico. Cara, esse intervalo eu acho que ele tem meia hora. Meia hora. Halftime, meia hora. Então pra montar, assim, apresentar e desmontar. E assim, geralmente passa 2, 3 artistas, né? Você citou aí 3 ou 4? Foram 5 nessa vez. E o que você pegou lá assim que você gostou? Olha, eles fizeram palcos que eram tipo containers. E o teto do palco, eles ficavam em cima, que eles desciam para outro nível. O público que era todo interagido com as performances deles, trocavam de roupa o tempo todo, trocavam de pessoas para cada artista. Tinha os carros estacionados assim, que eu pensei que ia até andar, mas não andou. E assim, muito vintage, achei muito legal. E juntou 5 rappers, né? Então foi muito estilo, diferente, né? Achei... não é uma coisa... pegaram rappers comerciais, que a gente consome aqui no Brasil. Snoop Dogg. Snoop Dogg, uma menina que eu não conhecia, que é a mais velha, assim, muito boa. O 50 Cent. 50 Cent é ícone, né, cara? Candy Shop, né? E outro lá que você já viu a história dele? Não. Tem um filme dele, chama Fique Rico ou Morra Tentando. É a história dele. Olha. Do 50 Cent, cara, assim, a gente vê, né, a imagem dele. Hoje ele é ator, ele tá atuando, já fez vários filmes, inclusive com o Stallone e tal, mas eu tinha um certo, sabe, aquele preconceito, aquele preconceito, não, mas que cara chato, as músicas chatas, o cara tem uma cara meio que de marginal, mas cara, depois, eu vi um dia eu peguei um vídeo, um filme dele passando, chama Fique Rico ou Morra Tentando. Tem marginal que usa terno e gravata também. Tem, isso aí tem demais. Aí eu mudei meu conceito, ele tomou um tiro na boca. Nossa. Ele tomou um tiro na boca nas brigas de gangue lá. Isso antes de ser famoso. E é a história dele mesmo, esse filme. Ele tentando, casado, já tinha filho, passou um monte de dificuldade e tal. Cara, acabou o filme e falei assim, putz, eu mudei. Virou fã. Não, virei fã do cara. Que legal. Virei fã do cara mesmo. Então nós podemos esperar containers aí. Não podemos não sei, gente, até amanhã pode tudo mudar. Mas é engraçado, eu vou anotando as coisas. Você é ariano? Não, sou capricorniano. Ariano é que gosta de mudar. Assim, agora a mesa ele fala assim, não, eu vou comer feijoada. Não, então, aí passa 15 segundos, não vou comer feijoada, vou comer um macarrão. Agora, muda de ideia, assim, aleatório. Não, mas a gente que vai mexendo com isso, a gente vai vendo as coisas, vai juntando, vai tendo as próprias ideias, e vai virando uma confusão, aí tu fala assim, não, será que o orçamento vai caber? Será que o tempo vai caber? A gente vai, o capricorniano, se tiver alguma coisa a ver, então é isso que eu sinto. A parte de estrutura, de planejamento por trás de uma apresentação, ela tem que ser muito legal para não queimar dinheiro à toa, não queimar energia, não queimar ideia. Então, por isso que a gente vai aparando as arestas durante vezes, o tempo que a gente precisa. Quando você trabalha com o público, você tem que pensar não aquilo que te agrada. Você tem que pensar naquilo que agrada o público. Sim. Né? Então, assim, isso aí, e você saber separar isso é muito importante. O feedback, a gente faz isso muito nos shows. Essas músicas tá rolando, vamos testar. Puxa só o refrão. Você tá falando que os sucessos aí, o pop rock, né? Tá tudo, né? A gente faz o teste. O Cat, faz o teste aí, Sheila.
sabe, o pessoal cantou, não, ninguém nem conhece, então vamos esperar um pouquinho, porque pode ser que estoure pra frente. A gente não, para não gastar energia. Durante o show ali tem essa luzinha aí que fala assim, o cara começa a cantar ali, às vezes o público, você vê que o público não tá preparado, aí já dá um sinal pra banda, fala assim, não, vamos trocar aqui, sem dar nenhum fadezinho, muda o ritmo aí que eu já vou soltar hoje em dia a gente é muito seguro pra gente parar o show. Gente, vamos parar aqui. Aconteceu isso. Vamos fazer isso aqui diferente? Essa interatividade mudou muito. Na época a gente era muito engessado, um tempo atrás, uns anos atrás. Hoje os artistas podem errar, os artistas podem parar, voltar à música, né? Isso aí virou uma coisa aceitável. E outra coisa, todo mundo ali tá sabendo que é ao vivo, né? O show é ao vivo, então assim, imprevisto acontece. A gente que tá gravando aqui agora mesmo, antes de gravar, já aconteceu um monte de imprevisto. Acabou a pilha do gravador, uma vez. A lâmpada não funcionou. Imagina o cara que tá lá ao vivo, aí na hora que faz os testes funciona tudo, passa o som. Fizemos fogueira aqui, ó, pra dar luz aqui. Tivemos que fazer ali no palitinho, no atrito. Nós, uma vez a gente foi chamado para fazer uma festa do Rotary, lá em Brasília. E passaram um monte de recomendação pra gente. A gente ia cantar o hino nacional, só teclado, não podia mudar não podia nada de firula. E tinha uma música, o baterista chamava e a gente entrava. Tive o sonho ir pra Nova. A gente deu uma crise de riso, ninguém cantou a música. Só ficou tocando os músicos. Ficou horrível. E a gente não teve aquela tarimba, jogo de cintura, para poder consertar de uma boa. Aí teve que parar a banda, apagar a luz e começar de novo. Hoje em dia, se fizer, um vai entrar e vai, gente, que é isso? A música ficou ruim demais, vamos entrar de novo? Bom, peraí, vamos fazer outra transição aqui. As lives mostraram muito isso aí acontecendo. Você falou que não assistiu, mas teve muito. Um da carroça lá, que o cavalo entrou, o cavalo estourou. Ciclação do Brasil, ele ficou famoso, né? Ele ficou falando, o negócio foi assim, cara, estourou no outro dia. O cavalo que estourou. O cavalo estourou de todo jeito. Meteu a cabeça na placa ainda. Tadinho, gente. Cara, mas foi muito engraçado, porque assim... O Bruno e Marrone, o Bruno colocando o Marrone ensilado de cantar a música do tom lá em beijinho, passando a mão na bunda do Marrone. Mas é porque a bebida entrou, né? A bebida entra, a conversa sai. No final, realmente, já tava aquelas conversas de tonto. Ele olhava pro Marrone e cara, eu te amo demais. Começou a lavar a roupa suja. E o Marrone sempre foi ele era muito sério, né? O cara sempre era todo certinho. E aí ele olhava assim, aí ele pegava e tocando a sanfona e fazia... Tipo lá assim, no show não dá tempo de fazer isso, né? De começar a declarar. Vocês bebem umas assim? Você bebe? Não, eu bebo. Você bebe, não mas no antes show. do show você... Não. A galera bebe? Alguns bebem antes? Não pode, né? Você não deixa? Não, porque vira bagunça. Quando eu já depois trabalhei pode? Não, nem depois. Não? Enquanto é na minha responsabilidade, então a gente não pode. Evita, né? Porque dá trabalho. Eu já trabalhei em bandas antes do Lex Luthor e já todo mundo era liberado. E eu ficava assim, gente, como é que a pessoa vai cantar? Como é que a pessoa vai dançar? Porque fica cambaleante, a voz fica diferente, a afinação muda, o olhar muda, fala besteira, responde, atrito, fica reativo. Sabe? Dá muita briga. Eu vejo no YouTube as brigas de banda de rock, que eles pulam com a guitarra e dão na cabeça do público. Eu não acredito que a pessoa esteja normal. Então é só aguinha, suco, tem tudo que você pensar de bom no camarim, gente. Você já teve assim, na hora de você fechar o contrato, ter tanta limitação ou limitar que você falou assim, não, então pra mim não serve, não. Como assim? Tipo assim, a pessoa que está contratando bota limitação de música, estilo musical, estilo de... Você falou que fez um lá na Argentina, tinha lá no Paraguai teve isso, porque a noiva pensou que a gente era DJ. No meio da música, não, muda pra essa aqui, toca essa. Aí, a gente não faz isso. Aí o produtor ficou lá conversando com ela, não, mas por que tem que mudar? Essa música tá ruim. Eu falei assim, você recebeu o repertório antes. Você colocou o check-in lá. Você aprovou. Nós estamos seguindo o repertório que você aprovou. Nós não somos DJ. Já aconteceu de chegar e falar isso. DJ vai ter depois. Antes de fechar, você pega minuto contrato ali e... tem que abrir o jogo. Tá muito limitado, melhor não. Não, a gente nunca recusou, mas a gente já barganhou já. A gente fez festa para a Natura durante uns 10 anos. No Rio de Janeiro, principalmente, era muito coisa assim. A gente não podia fazer nada, porque era só festa para mulheres da Natura, consultoras da Natura. E então nós
a gente não podia usar nada sensual, não podia falar nenhuma coisa em duplo sentido. A gente não podia colocar a mão nelas, mas elas podiam colocar na gente. Então a gente ficava refém. Mas o valor era tão bom pra gente que a gente aceitava tudo. E depois, no final dos anos, a gente tá mandando em tudo. Acabava que vocês 30 toalhas só pra você? Tem isso? Não tem nada disso, não. É tudo mentira, nada disso. Eu que não levo. Água Perrier na 30 torneira. toalhas também? Pra que 30 toalhinhas, né? Eu tô falando água Perrier é pra beber, não. É na torneira, pra passar no rosto. Né? Águas vulcânicas. É água vulcânica, a água da... Tapetes persa. Tapete persa. Eu vou vontade de perguntar assim, tapete persa? Não, o que vai mudar no show, né? E outra coisa, o que você passa tão pouco tempo dependendo do show, no camarim, que e essa história a gente sabe, a gente fala aqui porque a gente sabe que existe. Existe esse divulgado, né, pra gente. Isso aí é passado. E, cara, eu fico. Você não fica espantado, não? Eu acho que é brincadeira, não, é brincadeira. Fazer hora com a cara do contratante. Não é possível. O cara já tem que pagar um cachê alto, ainda pagar voo, pagar não sei o quê. E ficar preocupando com marca das coisas. Lençol 300 fios. Não, pode entrar da sua casa. E um músico meu falou assim, gente, quer passar bem? É na casa da gente, fora da casa da gente a gente adapta tudo. E vamos cantar que a gente tá aqui, né? Nós estamos aqui pra cantar, né? Pra ficar... Vamos mostrar. Já chegou assim, no camarim, contratante desavisado, assim, traz aquelas coolers de cerveja, falou assim, pode voltar. Não vai precisar, não. Não, aí o povo da banda fica doidinho, né? Nossa, deixa. Não, gente. Pode, isso aqui não é pra nós, não. Toda banda pede? Não, a gente não pede. Não. Aí tem essas coisas assim que os contratantes querem agradar muito, né? Então a bebida agrada a todo mundo. E se mas você deixar bem. A turma do Lex não tem bebida no camarim. Foi uma coisa cultural mesmo. E às vezes é isso, talvez até isso é um dos pontos que leva ao profissionalismo. Agora você imagina o cara que canta lá. Com tanta performance, com bebida na cabeça. Nossa senhora. Aí essas histórias de quebrar pulso... Aí triplicava. Eu acredito, por exemplo, a Madonna e o Michael Jackson, eu não vejo eles em polêmicas de drogas nem de bebida, né? O Michael Jackson usou muito remédios, né? O Michael era remédio. Isso, era... Antidepressivo. Tinha, nos últimos tempos dele, era muita morfina por causa das dores que ele sentia. Sim, mas a Madonna, ela era a vida dela toda polêmica, mas ela nunca foi citada como usuária, nem de álcool, né? É verdade. Por isso que ela já tinha perdido a mão também. Com certeza. É buscar excelência, isso é importante. Olha, eu sei que tem muita coisa pra gente conversar aqui, vamos deixar pra próxima, pra gente conseguir trazer todo mundo aqui, né? Coisa boa. Porque eu sei que a gente tem, são quantas, no total, quantas pessoas envolvidas dentro do 63. 63. Vai ter que ser muito episódio. É uma empresa que hoje emprega 63 pessoas. Diretamente, sim. Olha pra você ver. E conseguir passar na pandemia com o toda pé no chão, todo mundo... É gestão, né, meu amigo? Aí é gestão, né? E também foi muito comprometimento da turma. Todo mundo, sabe, se empenhou porque... Abriu mão demais as coisas, abrem até hoje. Isso faz parte do profissionalismo também. Quando a vaca gorda, a gente usufrui daquela... Isso. Agora, quando nas vacas magras, a gente se adapta. E meu irmão que trabalha comigo, ele fala assim, sabe, ou dá certo ou a gente aprende. Não tem o errado. Ou deu errado. Então, essa frase ficou na minha cabeça e a gente pulveriza essas ideias, né? Então, acaba que fica quem acredita na gente. É isso. Olha, Otávio, agradecer. Nós estamos falando, lembrando aqui, eu estou olhando o seu Instagram aqui, nós estamos falando de 4, na verdade são 4 empresas, né? Porque tem a Lex Produções, você é diretor artístico da Lex Produções, tem a banda Lex, a banda Gang Lex, e a banda Mr. Lex. A Lex Produções engloba as 3 bandas. Então, assim, são 3, aí são... É uma empresa mesmo, né? São 63 famílias, vamos dizer assim, diretamente ligadas a isso. E é muito bacana você ver. E veja a importância de lutar também para o evento voltar, né? Para os eventos voltarem, porque é muita gente envolvida, assim, né? Muita gente. Sem contar aqueles que trabalham no evento que vocês vão lá tocar. Sim, né? desde a faxineira. Nós falamos direto. Diretamente isso aqui triplica, né? De quantidade. Você imagina o Divino Expor que tá aí há 2 anos e quantas pessoas que poderiam ter trabalhado, né? Mas se Deus quiser vai voltar. Vamos celebrar os 50 anos da Divino Expor. E os 30 anos do Lex Luthor em janeiro de 2023, com
Tentamos arrancar alguma coisa dele aqui, mas eu acho que vai mudar até vai amanhã. mudar. Eu acho que até agora. amanhã acabou de mudar. Mas é isso, as ideias vão fluindo mesmo, e é sempre bom mesmo. Vai aperfeiçoando. Às vezes aquilo que você pensou, né, primeiro lá vai estar só um pedacinho E às vezes do você pau, junta um pouquinho de cada ideia Sim. e sai o projeto. Chega numa ideia Verdade. bacana. Salve, obrigado por você ter vindo Eu aqui. que Leva o nosso agradeço. abraço a toda a equipe, né? Fica aqui Todo registrado mundo lá. nosso abraço a todos os envolvidos da Lex, da Gang Lex, Mr. Lex, a banda Lex. Enfim, a todos os envolvidos dessa história aí que tá chegando nos seus 30 anos, trintona, né? E 30 anos de sucesso mesmo, de trabalho bem feito, e que sirva de inspiração para você que tá querendo entrar pra música, é isso. É ter foco, determinação, é não deixar, né? O Sávio deixou bem claro Estratégia, aqui. Tem estratégia, gestão. não de preocupar com Exatamente. a estética, o profissionalismo, e o reflexo tá aí da história e do gigantismo, né? O quanto é gigante a história de vocês. É um legado que a gente tem muito prazer e muito orgulho de estar construindo. E é da terra, né? É da terra, Minhoca né? da terra, isso aí Isso que é o mais aí. importante. E é valorizado, né? Porque tem coisa que é da terra que às vezes não são... Nós né, somos não são- muito gratos É. por Divinópolis abrir as portas sempre pra gente, nos tratar como artistas de verdade. E vocês retribuem isso também, né? Fica, Sim. é bem claro isso. Você faz questão de estar envolvido em situações que Ele tá dá- levando ele dá o até nome... bênção pras velhinhas ali. É. né? É um cara... É o Padre Cara Cristo, do não, a povo. benção. Valeu, volte sempre, mais uma vez Obrigado. leva o nosso abraço. Obrigadão, Obrigado por ter aceito sabe? o convite e estar aqui com a gente aqui, viu? Muito obrigado. Tamo Obrigado, junto. prazer. É Lex. Prazer. É Lex? Faz o L, faz o L. Faz É o L L. de Assim, ó, Lex. Lex. Eu queria falar o Deixa aí o seu like, faça o L, deixa o seu like, o comentário, compartilha, curta e compartilha esse bate-papo aqui com todo mundo aí nas suas redes sociais. Até o nosso próximo encontro. Pode prosear aqui a conversa. Vai longe!